Ele sempre entrevista personalidades com seu jeito único e irreverente de ser. Além disso, acumula funções de diretor, ator e professor. Sabe de quem estamos falando? Do animadíssimo Fernando Reschi. Ele faz teatro, cinema, televisão, apresenta eventos e ainda dá aula de interpretação. Bem, muitos atores no Brasil têm esses atributos no seu currículo. Mas eu estou falando de alguém que você conhece muito bem. Alguém bem próximo de todos nós. Estou falando de Fernando Reschi. Oi, Fernando. Oi, Grace. É um prazer recebê-la na minha casa, na minha mansão aqui em Copacabana. Mas é difícil dar entrevista, né? É difícil estar desse lado daí, né? É mais fácil entrevistar. Mas você sabe que vocês me fizeram um grande favor, porque tem esse acervo de fotografias. A gente, quando começa a mexer nesse acervo, tem um pouco de dor, de sentimento, tristeza, pessoas que já foram, né? E alegrias também. Então eu comecei a ver que eu já passei por diversas fases da carreira e da história do teatro, né? Vamos falar um pouquinho dessas fases, Fernando. Você começou a fazer teatro no tablado na década de 70, em plena ditadura. Como é que era fazer teatro, começar a fazer teatro na ditadura? Olha, era muito complicado porque eu ia fazer o curso no tablado, no Jardim Botânico, e havia aquela incerteza ali perto do palácio. Eu morava em Laranjeiras. Ali no palácio, justamente de Laranjeiras, ali o meu pai me esperava na esquina com medo, que tinha que voltar de ônibus, né? Então, naquela volta, era muito perigoso, ali ficava fechado, cercado, morava bem próximo. Então, havia uma inquietude na gente, né? Como jovem ainda, né? E participante, né? Comecei a participar dos movimentos, da cultura. A profissão estava sendo formada, ainda não existia antes, né? Artista não existia. Nós éramos fichados na polícia, né? Na Serviço de Segurança Pública. Eu tenho até uma carteirinha até hoje. Não era regulamentada? Não era regulamentada. Então, a partir daí, fomos a Brasília. Eu fui um dos que foi a Brasília, nós fomos de ônibus, um grupo foi de avião, tinha um movimento na Cinelândia, a gente chegava lá e chegava. Aí, a partir do tablado, eu comecei com inquietude, fui chamado para inaugurar o Teatro Princesa Isabel com peças infantis, ao lado de Pernambuco de Oliveira, dirigindo, Orlando Miranda, que está até hoje vivo, graças a Deus. E, a partir daí, veio todo esse movimento de Roda Viva, né? De Zé Celso Martins Correia, Chico Buarque de Holanda. Nós participamos do espetáculo, nós apanhamos em São Paulo, pelo CCC, Grupo de Caça aos Comunistas, na época, quebraram o teatro, nós fugimos pelo vasculante do banheiro do teatro para não apanhar. Alguns atores até apanharam e se machucaram. Esse problema dessa repressão que havia nessa época, contra o teatro e contra os artistas, contra a cultura em geral. E por aí fui andando na minha carreira, fui para aqui, fui para ali. Aí eu fiquei sabendo do teste de Hair, fui para São Paulo, então eu me aventurei e passei no teste de Hair, a peça polêmica, né, sobre os hippies da época, o primeiro nu em teatro. Eu estava ao lado de Sônia Braga, Armando Bogos, Darcy Balabanian, Neuza Borges e tantos mais. Então sempre eu participei desse movimento de peças polêmicas. Depois começaram as comédias musicais. Porque você sabe também, você sabe bem a parte artística como é que é. Eles te veem de uma maneira, não te veem de várias maneiras, né, o artista. Você faz um personagem, você fica fixo. Aí acharam que era um grande ator de comédia musical. A partir do Hair que abriu, que eu comecei a saber, eu aprendi 3 meses com Mário Cagdali, dançar, a cantar com Cláudio Petraglia, que era diretor musical. Então isso deu um embasamento para a gente de cantar e dançar. E tirei esse ranço de ficar com medo de subir no palco para cantar e dançar. A gente fica com medo, às vezes, né, de não saber. O artista faz tudo, né? O ator consegue fazer tudo. E, a partir daí, vieram os musicais. Hair, eu fiz Promises, Vitor Berbara, ao lado do Jardel Filho, Rosemary. Aí veio o Violinista no Telhado, que é um marco na minha vida, né, e para todos nós. Eu fui também, me apresentei, eu estava no Teatro Ginástico fazendo Promises, e veio toda aquela equipe americana assistir. E me destacaram. E, por uma coincidência ou não, o cara com muitos dedos perguntou: sabe alguma coisa da comunidade judaica? Você tem alguma raiz judaica? Eu falei: eu sou Fernando Reschi, eu sou judeu. Poxa, isso não é que tenha que ser judeu para fazer o Violinista no Telhado, mas já sendo, aí mandaram... O que você fez no Violinista? Eu era o Motra Lafayette, o segundo papel, né? Ganhei os prêmios de São Paulo, melhor ator coadjuvante. Fernanda, aproveitando esse gancho, o que você fez de teatro na comunidade? Na comunidade eu fiz pouco. Eu não cheguei a pegar o tique
eu fui convidado, mas eu estava trabalhando em outras companhias na época e eu não pude aceitar. Realmente, a Fanny Tchaikovsky, obrigado, tomara que volte, tomara que volte. Felipe Wagner me chamaram, eu fui a uma reunião na Hebraica, mas eu estava fazendo um espetáculo, ia viajar na época, na ocasião, então eu tive que, não pude aceitar a oferta, que foi uma pena. Espero que volte, né? Eu sei que sua casa é o teatro, Fernando, mas você fez também algumas coisas de televisão, você fez Carga Pesada, você fez Sítio, entre outras coisas. O que você acha dessa experiência da televisão? Fiz novela também, fiz alguns personagens de novela, fiz Uma Rosa com Amor, participei uma fase da Moreninha, eu fui com o saudoso Eval Rossano. Depois também nós temos Livre para Voar, já falei, né? Fiz programas de humor com o Chico Anísio, fiz bastante. Cheguei a fazer... Mas humor é um traço forte seu, né? Pois é, eu achava que não tinha graça nenhuma, mas eu acho que eu tenho uma queda. Até hoje estou descobrindo. Eu reclamo, porque as matérias sérias vêm todas para mim, as de humor vão todas para ele. Por que será, né, Fernando? Mas você sabe que eu acho mais difícil fazer humor, né? Muito mais difícil. Porque a gente ensaia um mês, 40 dias, aquela piada é certa. Mas você cruzou a perna, estão rindo da cruzada da perna. Você preparou toda aquela piada e uma bobagem, botar a mão no rosto, estão rindo. Fernando, agora vamos falar de cinema um pouquinho. O que você acha do cinema? Como é que foi o cinema na tua vida? O que mais te marcou? Olha, o cinema começou por acaso. Eu estava fazendo Roda Viva quando o meu primeiro filme, eu não devo ter nem imagem mais para mostrar, Na Onda do Iê, Iê, Iê. Foi o produtor V, o Jabas Barbosa, que é irmão do Chacrinha, né? Do falecido Chacrinha, e alguém da produção, a Oliose, foi assistir, e me chamaram para fazer Na Onda do Iê, 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 que era com Vanderlei Cardoso. Eu tinha uma turma de jovens, né? Fomos gravar em direção Daniel Filho. E a partir daí, sem procurar, o cinema havia as chanchadas, e eu, por esse humor do teatro, já começando, fervilhando, comecei a fazer personagens cômicos. Isso colou muito. Não é que eu não tenha feito filme sério, também fiz. Cheguei a fazer o Guarani, direção Fauzi Mansur. Eu fazia o Dom Diego, que é um português, ele que mata a Índia, e a partir daí começa aquela guerra dos portugueses, e dessa fase, né? Fiz também Zumbi, tem outros filmes que eu fiz, tem 2 inéditos ainda, entendeu? Esses estão... Surpresas? 2, surprise. Não é surpresa. São Os Meninos da Candelária, direção do Flávio Leandro, e agora o Cleópatra, do Julinho Bressani, que eu participei com a Alessandra Negrini. Eu faço um judeu na Cleópatra. Não sei porquê, né? Agora vamos falar de comunidade na TV. Como é que esse programa entrou na sua vida? Conta essa história pra gente e como que você se sente fazendo o Comunidade? Eu fui assistir, aliás, eu fui dar uma entrevista para Gilberto Marmorós, meu padrinho, ele vai gostar. Na rádio? Na Rádio Federal, né? Na Relógio Federal ainda. Deve lembrar, na Presidente Vargas. Fazia com ele. Você fazia com ele. Eu queria ir, não queria ir. Poxa, de noite ali na Presidente Vargas, e tinha menos perigo na época. E ele me levou de carro, trouxe. E a partir daí, e começou esse namoro. A partir do Ronaldo Gomlewski, que eu entrei no programa. Realmente agradeço também ao Ronaldo por ter me dado essa oportunidade e me mandou assistir na reunião do CIB. Né? A reunião de pauta era no CIB, a primeira vez. E eu senti aquela mesa assim toda. Acho que havia um hiato, estava precisando de mais um repórter na época, e eu me senti muito lisonjeado, porque depois do Vira Elite no Telhado, eu fiquei sem contato nenhum com a comunidade. A partir do programa, a quem eu agradeço muito, a gente volta a todas as raízes. É emocionante entrevistar você, e com certeza para vocês também. Interessante ver o outro lado, né? Saber um pouquinho mais dessa pessoa que é canal aqui, para vocês verem tantas coisas. Fernando, obrigada, foi um prazer. Gostoso entrevistar você. Dá um beijo.